mais um minuto? Olha só, você pode até estar falando assim, o caso do Gari está sendo mostrado diariamente, será por quê? Você sabe por quê? É porque é um cidadão incomum, fortão, bonito, metido a rico, metido a ser empresário, maçom. Isso não é normal no Brasil nos dias atuais. Então, quando um cara desse toma cadeia com materialidade, é claro que o jornalismo brasileiro tem que esmiuçar mesmo. Concorda ou não? A gente está aqui mostrando para o senhor e para a senhora as últimas informações deste caso do Gari Laudemir Fernandes. Repito aqui, morto de maneira covarde. O suspeito confessou o crime em um novo depoimento no Departamento de Investigações e Homicídios e Proteção à Pessoa. Veja bem, ontem aqui, ao vivo, com o senhor Tiago Lenoir, advogado de acusação, nós fomos muito felizes nas indagações, nos questionamentos, porque mostrar só a imagem, beleza, mas e as observâncias, e as indagações, e a coragem de questionar quem deve ser questionado? Resultado, às 15h21, os advogados deste homem pularam fora do barco e eu antecipei aqui com responsabilidade. E agora nós vamos ao vivo falar com o Pedro Corsini, que está trazendo mais detalhes direto da Polícia Civil. É com você, Pedro! Oi, Maraca, ótima tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Band Cidade. Fala ao vivo da Delegacia de Homicídios, que investiga a morte do Gari, porque foi aqui ontem, no final da tarde, começo da noite, horas depois da defesa abandonar o caso, que René prestou novos depoimentos e confessou ter matado o Gari. Desde o início das investigações na semana passada, quando esse caso veio à tona, ele negava de todas as formas possíveis que não estava envolvido na morte do Gari. Usou ali o álibi da empresa, que estava passando ali pelo local, contou horários diferentes, as câmeras mostram outra coisa. Mas, quando aquela imagem que nós mostramos com exclusividade em primeira mão aqui na sexta-feira, que mostram ali o Gari, caindo no chão, o carro dele entrando na rua onde estava o caminhão de lixo, esse discurso começa a cair por terra com mais provas. Já, claro, testemunhas contaram que ele estava presente na cena, mas as imagens mostram que ele realmente estava ali. Pelo menos o carro dele foi visto e logo depois a justiça manda a empresa de carros quebrar o sigilo e aí mostrar rastreador, as imagens do veículo, enfim. Então, quando ele vem aqui ontem prestar depoimento, um novo depoimento, a polícia começa a confrontá-lo com várias provas. E aí, ele confessa, então, que matou o Gari com um tiro por conta de uma discussão de trânsito. A gente sabe que não foi uma discussão, não houve ali, de fato, um bate-boca do Laudemir com ele. O Laudemir foi apenas intervir que este homem cumprisse uma ameaça feita à motorista, que era colega de Laudemir, que estava trabalhando ali, pilotando o caminhão de lixo. Isso porque o empresário disse que se o carro arranhasse durante o trajeto, iria matar quem fosse ali o responsável por aquele veículo. Então, Laudemir vai intervir nessa discussão e aí acaba baleado e morto, mesmo sendo socorrido para um hospital da região ali. Mas aí, nesse depoimento, além de confessar ter matado o Gari Laudemir de Souza, o empresário René Júnior isenta a esposa, que é delegada, a Ana Paula Balbino, de qualquer responsabilidade no crime. Ele confessa que usou a arma dela e a perícia comprova isso na sexta-feira passada, que a arma usada é uma pistola 380, que é da delegada da Polícia Civil, delegada da mulher, da Casa da Mulher Mineira, e aí ele isenta no novo depoimento qualquer participação da esposa, diz que ela não sabia que ele estava com a arma dela e que este crime aconteceu. Mas aí vale lembrar que nos primeiros depoimentos ele contou
que ele sabia onde a esposa guardava as armas, só que ele não tinha o hábito de manuseá-la. E que no dia a dia, a delegada usava uma outra pistola calibre 9mm. E que a arma que ele teria usado, e que foi confirmada pela polícia recentemente, apresentava uma série de problemas e que constantemente ela levava esta arma para manutenção. Mas aí a gente esbarra num questionamento, Maraca. Se ele sabia onde estava esta arma, mas não tinha ali o hábito de manuseá-la, por que ele saiu de casa com aquela arma na segunda-feira passada, né? Isso aí agora a polícia também tem que investigar para entender porque uma pessoa que não tem autorização para portar esta arma estava usando a arma de uma delegada, que é a esposa, e matou este gari com esta arma. Então agora, além da polícia identificar como foi de fato a dinâmica deste crime, os elementos que vão comprovar de vez no inquérito policial como o Laudemir foi morto, o policial que investiga também tem que colocar nessa discussão por que o René saiu com a arma que era da esposa. E também, penso eu, Maraca, que tentar entender qual que é o papel dessa mulher na história, porque geralmente policiais, militares, civis guardam a arma em local que somente eles sabem onde as armas estão escondidas, porque é de uso restrito a eles, da segurança pública. E agora, então, esse inquérito deve e tem que apurar isso. Afinal de contas, o Laudemir não vai voltar, a vida dele foi ceifada por um crime fútil, sem qualquer motivação, e mesmo que houvesse motivação, não justificaria. E agora a família quer respostas de todo esse passo a passo até de fato chegar no que culminou a morte do gari. Vale lembrar que ontem mostramos as imagens de câmeras de segurança que registram, inclusive, o René guardando a arma da esposa na mochila quando ele chega em casa. Assim que ele chega em casa, ele põe na garagem, a imagem mostra bem no canto da tela, ele guardando essa arma na mochila, indo para o apartamento trocar de roupa, passear com os cachorros e logo depois ir para a academia treinar, onde ele foi preso em flagrante. Como eu disse, a defesa abandonou esse caso no começo da tarde de ontem, trouxemos em primeira mão. O motivo do abandono da defesa não foi divulgado. Aí estamos tentando contato agora para saber quem são os novos advogados do René. Mas na quarta-feira, quando ele passou pela custódia, a defesa tentou ali evitar que a prisão preventiva fosse determinada pela justiça, alegando que ele era réu primário, que ele tinha bons antecedentes e que tinha residência fixa. Porém, nós puxamos a ficha dele no Rio de Janeiro e tem diversas passagens, inclusive por violência doméstica em 2003 e 2011. E também um atropelamento que levou à morte de uma mulher no Rio de Janeiro, fora também registros de violência contra ex-mulheres no estado de São Paulo. Então, a gente vê que o que a justiça fez em determinar a preventiva dele é para, de fato, resguardar ali e prevenir qualquer outro crime, já que poderia afetar a ordem pública. E o próprio juiz, na época, disse que a forma como ele agiu, o modus operandi do René, foi frio e desvalorizou de toda forma a vida humana. Então agora, Maraca, com essa nova declaração, essa confissão do René em matar o gari, as investigações ganham uma nova roupagem. Claro que já era talvez uma linha da polícia investigá-lo como o principal suspeito, mas ele agora, confessando após diversas negativas, a investigação ganha um novo caminho e chega a, quem sabe, o mais próximo de se finalizar esse inquérito quanto antes. Ele que responde por ameaça e homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do gari Laudemir. Maraca. Tá certo. O Pedro, acrescentando a tudo isso, né, ele friamente, desde o início, manteve